Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores, agradeço o convite que me foi feito para tratar deste tema de indústria e defesa, mas vocês vão de convir que eu estou, digamos, afastado do tema desde que deixei o Ministério da Defesa. Então, eu fazia um relato inicial, introdutório, sobre como nós resolvemos tratar o assunto quando assumimos o Ministério da Defesa em 2007. Ocorre que, depois de termos enfrentado aquele problema do chamado caos aéreo, nós resolvemos entrar na análise e revisão completa do sistema das forças. E encontramos em relação à indústria de defesa, ou melhor, em relação às necessidades das forças de aparelhos, de instrumentos, veículos, armamentos, etc., uma política de compras de oportunidade. Considerando as restrições orçamentárias existentes e considerando uma série de circunstâncias políticas à época, os militares passaram a fazer compras de sobras, ou seja, compras que eles chamavam de compras de oportunidade. Eram ofertas de determinados utensílios e determinados veículos que estavam, digamos, descartados de determinadas forças, mas tinham condição de sobrevivência e as forças acabavam comprando. O primeiro problema que nós enfrentamos em relação ao problema de defesa é que a nossa geração, principalmente aqueles que conviveram com o regime militar e com o período do governo do regime de 64, nós tínhamos, no nosso imaginário, depois da reconstitucionalização, um preconceito. E este preconceito se dava da seguinte forma: temas de defesa e segurança eram sempre entendidos, subjetivamente percebidos, como temas vinculados à repressão política. Ou seja, a nossa geração, estou me referindo àquela geração que fez a Constituição de 88 e que caminhou na transição. A nossa geração identificava defesa e segurança com repressão política, portanto, não queria tratar do assunto. Nós não tínhamos nenhum especialista, alguém que pudesse se dedicar a esse tipo de tema. E essa situação não atingia só a classe política, atingia também a academia. Porque a academia brasileira, os eventuais acadêmicos brasileiros, que era uma minoria expressiva, que eventualmente resolviam tratar de assuntos de defesa e segurança, eles eram desprezados pelos acadêmicos, ou seja, eram colocados de lado, não eram respeitáveis no sentido corporativo, do grupo de academia. Com isso, nós tínhamos uma enorme dificuldade de distinguir dois temas fundamentais, que era a defesa e a segurança pública. Não havia que se confundir, mas nós confundimos. As pessoas confundiam exatamente porque, para as pessoas, tudo isso representava repressão política. E, com isto, desde o início do processo de reconstitucionalização, ou seja, do processo pós a transição, a questão militar era deixada de lado. Observem bem, não era deixada de lado porque queríamos abandonar a questão militar, era deixada de lado porque não tínhamos nenhuma ciência do que se passava lá e também não tínhamos gosto de tratar deste assunto, porque tratar deste assunto era tratar de repressão política. Isto prejudicou enormemente. Foi no governo Fernando Henrique que nós começamos a discutir, e eu era ministro da Justiça à época, começamos a discutir o problema da criação do Ministério da Defesa. E na criação do Ministério da Defesa havia uma dificuldade política que tinha que ser examinada com atenção. Observem, desde a República, contou sempre o gabinete presidencial, ou seja, o Colégio de Ministros, com militares, ou o ministro da Guerra, que era a expressão à época que comandava todos, e depois
com o regime militar, surgiram os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E nós tínhamos, naquele momento, 3 ministros militares de cada força. E observem bem, eram ministros militares e também comandantes das forças. Não existia a figura atual de comando da força. Existia, sim, o chefe do Estado-Maior de cada uma das forças. Além disso, você tinha o chefe da Casa Militar e você tinha ainda o chefe do Estado-Maior do ENFA, do Estado-Maior das Forças Armadas. Eram 5 ministros militares, ou 5 militares graduados de 4 estrelas, que participavam do governo, como ministro do governo. E qual era a leitura que se fazia? Você tinha, então, 4 ou 5 militares, vamos nos restringir aos 3, os 3 ministros militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, como membros do governo, representando o governo junto às forças e comandando as forças em nome do governo. Ora, no momento em que começamos a discutir a criação do Ministério da Defesa, nós tínhamos uma dificuldade. Porque esses ministros militares deixariam de participar do gabinete militar e continuariam a ser comandantes das forças. Ou seja, perderiam a categoria de ministro e passavam a ser comandantes das forças. E aí surgiu uma pergunta política à época que era vital. Nós teríamos o quê? Nós teríamos os comandantes das forças como representantes das forças junto ao governo. Essa era a dificuldade política que se fez. O Ministério da Defesa foi instituído, foi criado inicialmente pelo Fernando Henrique, o primeiro-ministro da Defesa foi o senador por Sergipe, pelo Espírito Santo, e nós tivemos, digamos, uma não ocupação, Elcio Alves, nós tivemos uma não ocupação do Ministério da Defesa na relação com as forças. E você sabe muito bem de que em matéria política e em matéria administrativa, se o espaço está aberto, são ocupados. E os militares continuaram ocupando seus espaços, mesmo porque os civis não queriam tratar do assunto. Não havia nenhuma predisposição do Congresso ou mesmo do Ministério de tratar do assunto. Era visto sempre como uma coisa de desconfiança. Quando nós entramos no Ministério da Defesa, tinha passado... o governo Lula tinha tido como ministro porque o ministro da Defesa do Fernando Henrique foi o Elcio primeiro, depois que era chefe da AGU, o Quintão. O Quintão substituiu o Elcio, que o Elcio saiu, teve lá um problema qualquer, e aí o Quintão assumiu e o Quintão ficou até o final. Ao final, o primeiro-ministro da Defesa do governo Lula foi um embaixador. Eu faço uma observação, hoje eu posso dizer isso, não é conveniente que uma burocracia do Estado passe a gerir a outra burocracia do Estado. Não funciona. Não funciona. Ou seja, não é bom, tendo em vista as injunções que isso representa, e mesmo porque um ministro, um embaixador, exercendo uma função dessa natureza para comandar um ministério vinculado a uma outra categoria profissional, cria dificuldades. Há uma espécie de resistência desse tipo de comando. Bem, quando nós começamos, então, aquela revisão global das forças, surgiu o seguinte problema. Eu observei que, primeiro, nós não tínhamos nenhuma absorção de tecnologia. Ou seja, nós tínhamos decidido, naquela chamada Estratégia Nacional de Defesa, que foi elaborada com um trabalho extraordinário feito pelo então ministro Magabela Unger, que me ajudou muito na elaboração disso e fez um trabalho extraordinário em relação à revisão dessas funções. Nós tínhamos fixado três situações: monitoramento e controle, mobilidade e presença. Por quê? Porque era impossível você ter forças armadas sediadas em todos os pontos estratégicos do país, tendo em vista a extensão territorial. Logo, as diretrizes foram 3. O controle do território, a capacidade de mobilidade das forças
e a presença. Ora, isso tudo fez com que nós tivéssemos a necessidade de pensarmos na tecnologia de domínio dessas situações. Nós não tínhamos, naquele momento, na tecnologia brasileira e as escolas militares brasileiras, que são extraordinárias, tinham imensa dificuldade do controle de tecnologias de instrumentos de defesa. Por quê? Porque nós comprávamos aparelhos prontos e trazíamos para o Brasil, mas não tínhamos um offset, que é a linguagem que eles usam, ou não tínhamos a transferência de tecnologia de forma a poder desenvolver essa tecnologia no Brasil. O exemplo mais agudo foram os submarinos nucleares, aliás, os submarinos que nós compramos dos alemães. Quando tinha que fazer a recuperação da parte sensível do submarino, vinham técnicos alemães para o Brasil, entravam no submarino, eram excluídos os técnicos brasileiros e só a reparação era feita exclusivamente pelos técnicos alemães. Ou seja, para nós não conhecermos as tecnologias relativas a isso. Ora, com essa situação, nós então resolvemos, no Ministério da Defesa, alterar substancialmente esse critério. Ou seja, deixamos de pensar em compras de oportunidade para fazer parcerias estratégicas com determinados países e comprarmos, e era necessário comprá-lo, mas sob a condição de transferência de tecnologia. O país que mais foi receptivo a essa pretensão foi a França. Ou seja, no governo Sarkozy, houve um tratado entre o Brasil, gerenciado pelo Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. Houve um acerto do Brasil com a França de uma parceria estratégica, viabilizada principalmente pela liderança do presidente Lula e pela liderança do presidente Sarkozy. Era curioso, muito curioso. O presidente Sarkozy, o governo francês tem aquela coisa do presidente da República e do primeiro-ministro. A área do primeiro-ministro não era favorável à transferência de tecnologia. O presidente Sarkozy era favorável à transferência de tecnologia. E havia um personagem importante nisto, que era o Amiral Guiot. O Amiral Guiot era o chefe do Estado-Maior pessoal do presidente da República, que corresponde mais ou menos ao que nós tínhamos aqui na chefia da Casa Militar, e que ajudou muito nessas negociações do submarino nuclear. Ou seja, nós então fizemos um grande acordo com a França de compra de submarinos de Scorpene, com transferência de tecnologia e construção no Brasil. Isto está desenvolvendo, está em fase, inclusive, terminal da parte do estaleiro, que está sendo construído em Itaguaí, no Rio de Janeiro, de forma tal que nós pudéssemos trazer essa tecnologia através de absorção da tecnologia pelas empresas de tecnologia brasileira. A observação que eu fiz no Ministério da Defesa logo no início foi que nós tínhamos pequenas empresas que eram, digamos, resultados de técnicos, engenheiros formados pelas escolas militares. Formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, formado pela a escola UIMI, a Escola Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, que é um grande centro de matemática, e também pelo grupo da Marinha, que era mais dedicado à questão nuclear. E essas pequenas empresas batiam à porta do Ministério da Defesa para pedir que comprasse alguma coisa para conseguir se manter. Então você ficava comprando lá um radar aqui, uma coisa lá, ou seja, você não tinha uma musculatura econômica e comercial dessas empresas. Os técnicos eram extraordinários, mas de mercado não entendiam nada. E dependiam dessa coisa de comprar aqui, comprar ali, etc. E aí nós começamos um movimento, junto ao empresariado brasileiro, para a criação, nas grandes empresas brasileiras que tinham capacidade de gestão e de investimento, para a criação de uma estrutura de defesa. E essa estrutura de defesa foi dada, primeiro, pelo compromisso do governo brasileiro de que essas aquisições estrangeiras seriam sempre para a agregação de tecnologia. É claro que aqui tem uma questão de custos. Tínhamos que fazer uma opção política. A compra de oportunidades seguramente era mais barata.
Mas a cauda que a compra de oportunidade nos trazia era a total dependência da tecnologia estrangeira. A compra com o compromisso da transferência de tecnologia e construção nacional, você tem um preço agregado, porque você não está comprando somente o objeto, a coisa, está comprando a coisa e a forma de saber fazer a coisa, e também de fazê-la no Brasil, que é o que se passa com o acordo com os submarinos. E foi este exatamente o que nós desenvolvemos. Para quê? Para atender a essas 3 diretrizes necessárias da defesa brasileira: monitoramento e controle, mobilidade e presença. E isso importava no quê? Importava de você ter grandes investimentos no que diz respeito ao monitoramento do território, e aí desenvolvemos uma série de projetos, entre eles o CISFRON, que era do Exército, o chamado CISGAS, da Marinha, que fazia o levantamento do território brasileiro, e assegurava, com esse levantamento, a possibilidade de controle do território e a identificação dos pontos nodais do território. Outro ponto fundamental também era que, considerando a tradição histórica brasileira, as Forças Armadas brasileiras se situavam na zona do litoral, ao passo que... E aí, pessoal, tudo bem? Ao passo que era necessário você criar um mecanismo de locação das forças em pontos estratégicos do país que pudessem viabilizar o seu deslocamento. E aí começamos, então, a discutir o problema da Amazônia, discutir as vertentes existentes no Brasil, que é a vertente amazônica e a vertente platina, que são as 2 grandes vertentes, e a questão do litoral. Tudo isto foi trabalhado sempre na perspectiva integrada, ou seja, você desenvolvia uma base industrial de defesa pela a obtenção de tecnologia com a seguinte característica: toda a defesa, toda a indústria de defesa é dual, ou seja, ela tem uma destinação militar e tem também uma destinação civil, de forma a desenvolver essa tecnologia. Começamos a discutir a criação de pontos. Agora, por exemplo, nessa linha de política daquela época, vai ser inaugurado lá no Rio Grande do Sul uma fábrica da BMW, da KMW, que é uma empresa de produção de blindados alemães, sediada em Munique, e que, considerando as negociações que fizemos à época, acaba... inclusive, eu recebi um convite lá para abertura, para instalação, enfim, a solenidade de inauguração dessa fábrica. Tudo isto levava em conta que nós pudéssemos ter um acesso ao mercado sul-americano, ou seja, sermos um ponto de acesso ao mercado sul-americano de indústria de defesa e, ao mesmo tempo, fazer investimentos do Estado para a grande tecnologia. Porque, observem bem, o desenvolvimento tecnológico de ponta é um risco. E esse risco tem que ser corrido pelo Estado. É um risco no sentido dos resultados. O setor privado investe em pesquisa tecnológica, desenvolvimento tecnológico, se e somente se tiver um universo mais ou menos curto, considerando o próprio investimento da empresa, de retorno daquele investimento. Ou seja, não entra na pesquisa pura no sentido de buscar algumas soluções, que é o que faz os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um enorme investimento em pesquisa na área militar, que depois transfere para a civil com os resultados para o desenvolvimento tecnológico. E nós temos que lembrar que era necessário um investimento do Estado nesta área de alta tecnologia. E foi o que nós pretendemos desenvolver. Obtivemos algum resultado, conseguimos mudar um pouco a concepção dessa temática, conseguiu-se também, através de uma ação política desenvolvida pelo Ministério da Defesa, com auxílio do Congresso, quando se criou aqui uma frente parlamentar de defesa, para que nós pudéssemos ter uma política que conduzisse com clareza ao desenvolvimento dessa tecnologia. O obstáculo que tínhamos, e aí vem uma coisa curiosa, o obstáculo que tínhamos, volto a repetir, era aquele problema da identificação da defesa com a segurança. Nós conseguimos examinar essa distinção
com aquela figura que está na Constituição brasileira da GLO, da Garantia da Lei e da Ordem, em que poder-se-ia utilizar as Forças Armadas para ações específicas de segurança. Ações específicas de segurança que viessem a ser exigidas pelos Estados Federados e necessitadas pelos Estados Federados. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, com a ocupação feita pelas Forças Armadas das favelas do Alemão, etc., etc. Agora, havia um problema que depois o Congresso ajudou muito na solução disso. Quando eu estava no Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique, logo que assumimos, em 1995, os senhores se lembram que o presidente Itamar, no ano anterior, em 94, havia determinado a ocupação de umas favelas no Rio de Janeiro, pelo Exército. Quando eu assumi o Ministério da Defesa, a minha função inicial era desfazer aquela ocupação, porque já tinha se esgotado, etc. E o que restou daquilo foi uma série de processos criminais movidos contra os soldados que operaram nos morros. E processos criminais que eram examinados por juízes civis, ou pela Justiça Comum Estadual. E por quê? Porque na operação feita pelos militares, você tinha entrada de casas, abertura de, enfim, arrombamentos, etc., etc., e que não obedeciam isso às regras estabelecidas pelo policiamento civil. Quando o governador Sérgio Cabral pretendeu que nós fizéssemos, que o Estado, que as Forças Armadas intervissem na questão do Alemão, em reunião do Rio de Janeiro, eu disse ao ministro, ao governador Sérgio Cabral, que nós faríamos a operação, mas com uma condição, que o Poder Civil tinha que assumir a responsabilidade dos atos que seriam desenvolvidos pelos militares no cumprimento da sua tarefa. Ocorre que os militares têm uma coisa chamada regras de engajamento. As regras de engajamento é uma espécie de um livro, onde tem regras. Se acontecer isso, pode fazer aquilo. Se acontecer isso, pode fazer aquilo. Ou seja, é aquilo que você está autorizando ao soldado, ao sargento e ao tenente na execução da operação de praticar. Quais são os atos que são praticáveis por ele? Tradicionalmente, essa regra de engajamento era feita pelo comandante da força. Aí eu disse ao governador, essa regra de engajamento tem que ser assinada pelo governo do Estado e pelo ministro da Defesa. Porque aí você assumia, transferia para nós, que tínhamos decidido a operação, o tipo de ações que poderiam ser desenvolvidas pelos militares. E aquelas ações desenvolvidas pelo militar não poderiam ser consideradas como ilícitos. E se eu fosse os responsáveis, seríamos nós. Porque senão você não tinha condições de fazer. Você pensa que um sargento vai colocar o seu soldado a praticar um ato, sabendo que aquilo ali vai virar um processo criminal contra ele? Não vai. Não vai. E eles sabem que se aquela autorização for uma autorização feita pelos militares, eles não vão fazer. E aí nós assumimos isso. Isso se repetiu, criou-se como uma regra, repetiu-se, por exemplo, no Rio de Janeiro, com um fato novo em relação às eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio havia pedido forças para garantir a campanha eleitoral. Você sabe que, tradicionalmente, as Forças Armadas participam do dia da eleição, para segurar-nos as zonas conturbadas, etc. Mas o tribunal queria que fosse assegurada a campanha eleitoral. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, para você subir o morro, você precisa ter licença do dono do morro, ou seja, do traficante. E aí o tribunal resolveu pedir que as Forças Armadas, requisitar Forças Armadas para assegurar a campanha eleitoral e não a realização do dia da eleição. Ou seja, trabalho de 3, 4 meses anteriores. Então, o presidente do Tribunal Eleitoral era o ministro Carlos Aires Brito, e eu fui ao ministro, disse, tudo bem, nós vamos fazer, mas o tribunal tem que aprovar as regras de engajamento. Aí ele disse, o que é isso? Seu book. Ou seja, se vocês querem que o nosso soldado, o Exército, vá subir o morro para garantir a campanha eleitoral dos candidatos a deputado federal, estadual, prefeito, etc., vocês têm que dizer quais são as ações que os soldados poderão fazer.
e quais são as reações que eles poderão desenvolver. Foi uma coisa meio inédita, porque não tinha acontecido. O ministro Brito entendeu o problema e o tribunal acabou aprovando as regras de engajamento, de forma tal que nós pudéssemos ter uma penetração civil na ação militar. Isso fazia parte de uma estratégia de transformar, ou seja, conseguir fazer com que o comando, a submissão militar a comando do governo civil democrático. E foi isso que nós conseguimos, e observa bem, sem nenhuma objeção dos militares. Não houve nenhuma relação dos militares. O que chegou à conclusão, a conclusão que eu cheguei, é que nós tínhamos falhado, no sentido de nunca termos tomado essas decisões e afirmarmos uma coisa que não tínhamos feito. Dizíamos, não, eles não querem ser comandados, ou não querem ser geridos por civis. Não era verdade. Os civis é que não queriam geri-los. E para ocultar a covardia civil de não fazer este comando, acabavam atribuindo a eles uma obstrução. E não era verdade. Tanto é que se conseguiu fazer isso com a maior tranquilidade. Bom, no que diz respeito a este tema de indústria e defesa, nós conseguimos, naquela época, criarmos essas corporações, as empresas maiores começaram a criar setores de defesa para, digamos, levar capital e musculatura comercial a essas pequenas empresas. Houve um processo, eu participei muito de reuniões com as grandes empresas para mostrar o que nós estávamos querendo fazer, e realmente houve. Ou seja, a Embraer criou a Embraer Defesa, a Synergy criou a Indústria de Defesa, a Aldebrecht tinha o setor de defesa, a Camargo Corrêa, enfim, a Andrade Gutierrez tinha o setor de defesa e começaram a aplicar dentro desse conjunto e viabilizou um real desenvolvimento. E aí nós temos a possibilidade hoje de... Agora, vamos deixar claro que isso não é uma coisa de curto prazo. Isso é uma coisa de longo prazo. Mas nós temos que ter a perspectiva de que isso é algo de longo prazo que se mantenha. Nós não podemos ter, digamos, soluços, no sentido de que há paralisações de investimentos em determinado período, pura e simplesmente decididos de forma autoritária. Porque aí você não tem investimento. Você não tem possibilidade de desenvolver. Quando nós negociamos com os franceses, com a questão dos helicópteros, uma das coisas fundamentais era assegurar que a Elibras, que era a empresa francesa com capital brasileiro e francês aqui em Minas Gerais, em Itajubá, ela pudesse ter o controle do mercado sul-americano. Ou seja, nós tínhamos uma negociação de que os helicópteros produzidos no Brasil, o mercado sul-americano dos helicópteros da ADS, seriam reservados à empresa brasileira, como também o mercado africano. Tudo isso levou também a um desenvolvimento daquele Conselho de Segurança sul-americano, que tinha exatamente esse sentido, de criar uma expertise sul-americana em relação ao desenvolvimento da indústria de defesa. Nós mudamos, inclusive, a linguagem, porque sempre se falava em indústria de guerra. E aí era uma questão, digamos, semântica importante, que mostrava de que nós não tínhamos pretensões nenhuma de ocupação, mas nós tínhamos importância de demonstração de possibilidade de segurança interna do país, em termos de defesa. Ou seja, o princípio era dissuasório. E essa dissuasão se dava pela demonstração para os demais países de que nós tínhamos condições de mobilidade e presença dentro do território nacional, não obstante não tivéssemos um número suficiente de pessoas para ter em todo o território nacional. Daí porque nós também apoiamos enormemente o desenvolvimento do projeto do KC-390, que é um veículo de transporte desenvolvido pela Embraer, que agora está já na fase final, e era importante porque neste ano de 1916, 18, 16 e 17, e começou agora em 2015, começou a morte, a finalização do fim de vida dos Hércules. A finalização dos Hércules não tem ninguém para ocupar o lugar dos Hércules, e será ocupado pelo KC-390. Há 700 Hércules no mundo que vão desaparecer. E então tem um mercado possível de entrar um avião de 10 toneladas, ou 12 toneladas, como é o KC-390, com uma característica.
pistas curtas, porque o projeto vinculava a necessidade da Amazônia, ou seja, das pistas que digamos, circundam aquilo que nós... E isso é uma meia-culpa. Quando nós, no período constituinte, aqueles que viveram aquele momento, lembram que, quando o governo Sarney lançou o projeto Calha Norte, as críticas que foram feitas, e eu fiz discursos radicais contra o projeto Calha Norte, que era um projeto do governo Sarney, mas sempre naquela concepção oriunda da identificação de defesa e segurança com repressão política. Nós não pensávamos que o projeto Calha Norte fosse um projeto para a segurança do país, achávamos que era um projeto para assegurar a repressão política, por causa daquela identificação que eu referi no inicial. E deu origem, hoje, aos grandes postos de fronteira no país, que estão, digamos, os postos de fronteira, que são locações de militares em toda a fronteira brasileira. Eu, felizmente, tive a oportunidade de, como ministro da Defesa, circular em toda a fronteira do Brasil, desde o Amapá até o Chuí, durante todos os 4 anos que tive no Ministério, e visitei todos os destacamentos e todos os pelotões de fronteira para estimular exatamente essa área de ocupação do território nacional, principalmente para a demonstração na Amazônia que qualquer pretensão internacional de ocupação da Amazônia teria que ter, digamos, a reação dos chamados batalhões de selva. E isso funcionou. Funcionou porque, quando você olha a Amazônia, você acha, olha, um território imenso tinha que ser ocupado. Não, a Amazônia tem o que é fundamental é o controle dos rios de acesso. Ou seja, são os rios de penetração, são os rios que vêm da Venezuela, que vêm da Colômbia, que vêm do Peru e entram e formam a bacia amazônica. Ou seja, entrar na Amazônia, ou circular na floresta amazônica, é absolutamente impossível se não for pelos rios. A Amazônia não é aquilo que a gente possa ver no cinema, para as árvores voando e não sei o quê, etc, etc. Eu tive a oportunidade de entrar nessas matas todas, e aí você tem lá o quê? 40 graus de calor, 100% de umidade e mosquitos para todos os gostos. E você não consegue circular porque aquilo tudo é úmido. Em alguns momentos, o coturno fica completamente tomado e você fica colado no chão. Ou seja, a política e a estratégia dos pelotões de fronteira é colocar os pelotões de fronteira nos rios entrantes, onde viabilizava a proteção do território nacional. O que aconteceu na década de 90, quando as Farc colombianas tentaram entrar pela cabeça do cachorro junto ao Yaruneté, que é um posto de fronteira existente naquela região. Aliás, é algo que eu posso sugerir aos senhores ministros, aos senhores deputados e senadores, que viabilizem uma visita junto ao Exército e com a Aeronáutica, para visitarem esses pelotões e conhecerem a realidade efetiva. Eu tive a preocupação, inclusive, à época, e levei à Amazônia o rei da Suécia, para eles verem, porque a Suécia fazia investimentos no problema indígena. Hã? Não, ele foi lá e gostou, adorou. As coisas são montadas para adorar. E, realmente, o rei da Suécia ficou 3 dias viajando pela Amazônia, a família com a mulher e todo, e para mostrar que a Amazônia não era aquilo que se dizia nos países nórdicos da Europa. Ou seja, que o Brasil estava preocupado em manter a Amazônia, mas com uma coisa. E isso era o discurso que nós fazíamos, inclusive fiz isso na ONU e no Parlamento Europeu, dizendo que o Brasil vai cuidar da Amazônia para o Brasil e para o mundo, mas quem vai cuidar somos nós, não eles. Porque a pretensão era de que a Amazônia seria o pulmão do mundo e que teria que ser cuidado pelo mundo. Eu digo, não mesmo. Quem vai cuidar da Amazônia somos nós, para vocês e para nós. Agora, vocês não vão fazer nada disso. E o pior é o seguinte, que o discurso de não soberania da Amazônia vinha da esquerda europeia. A direita europeia não fazia discurso nenhum de ocupação da Amazônia. O primeiro discurso contra a soberania da Amazônia brasileira foi feito pelo Mitterrand, do Partido Socialista francês. E todo o discurso, digamos, vinculado a essa situação, vinha da esquerda francesa, da esquerda europeia, mas não vinha da direita europeia. A direita europeia não queria saber do assunto.
Isso não dizia respeito. E tudo era mascarado com problema de meio ambiente, aquela coisa que você faz com um discurso de agendas que não são populares. Eu vou dizer uma coisa que talvez os senhores não gostem, mas o fato é o seguinte: nós temos certas agendas hoje que se discutem no Brasil que eu me pergunto se são agendas realmente do povo. São agendas legítimas, corretas, mas não podemos dizer que sejam agenda do povo. Os senhores acham que é a agenda do povo o casamento entre do mesmo sexo? É uma agenda popular? É legítima a discussão, mas se é agenda popular, isso está na discussão da vida no país? Os direitos de gays, etc., etc., são agendas legítimas. Mas não podemos dizer que isso é uma agenda do país? Ou é agenda de setores do país? É difícil a gente dizer isso, porque é politicamente incorreto afirmar essas coisas. Mas se nós não tivermos coragem de ver as coisas como elas são, nós vamos continuar nos enganando a nós mesmos. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre indústria e defesa, só aquilo que pretendíamos fazer naquele momento em que tivemos a grande oportunidade de aprender muita coisa com os militares. Eu não entendi absolutamente nada desse assunto. E me dediquei muito ao tema e tive um convívio extraordinário com os militares e reconheço algo fundamental, que é a estrutura dos militares em relação àquilo que é a hierarquia e a disciplina, mas que se soma alguma coisa a mais, que é a solidariedade, que se dá exatamente pelo exercício da hierarquia e disciplina e a ordenação dos funcionamentos, e o compromisso que tem com o país. Ou seja, não pensem que as Forças Armadas poderão, elas, hoje, ser utilizadas para qualquer fins que não os fins constitucionais do país. E, curiosamente, poucos dizem, mas eu devo dizer aos senhores, encerrando, de que nós devemos a despolitização do Exército e das Forças Armadas ao general Castelo Branco. Alguém diz, não pode. E foi. Até o governo Castelo, até 1967, você tinha a possibilidade de um general ficar 20 anos no generalato. E você teve exemplos de grandes generais. Cordeiro de Farias é o exemplo mais histórico disso, 27 anos como general. Quando o Castelo assumiu, conta o presidente Sarney que ele queria dizer o seguinte: precisamos derrubar os generais chineses. Generais chineses significavam aqueles generais que eram donos do exército. E o que fez o Castelo? Estabeleceu três regras fundamentais. Uma de natureza política e outra de carreira. A de natureza de carreira era o seguinte: o generalato, ou seja, general de brigada, 2 estrelas, general de divisão, 3 estrelas, e general de exército, 4 estrelas, o oficial que galgasse, entrasse no generalato, não poderia lá permanecer mais do que 12 anos. Havia uma expulsória de 12 anos. Com isso, você acabava com as lideranças militares, que poderiam criar guetos pelo fato de ficar 20 ou 30 anos no exercício do generalato. Segunda regra importante: o alto comando de cada uma das forças, ou seja, os oficiais de 4 estrelas, que compõem o alto comando das forças, este alto comando tem que ser renovado 25% a cada ano. Com isso, você tem 2 regras de não permanência de oficiais. E a segunda regra, política feita já política criada por Castelo, foi a questão da participação dos militares na atividade político-partidária. No Brasil, nós tínhamos, e aí eu faço uma observação aos senhores que estão votando essa matéria, nessa reforma política que veio da Câmara, até o governo Castelo, um oficial das Forças Armadas que resolvesse ter uma atividade política, podia se filiar ao partido político, concorria na convenção partidária, era escolhido como candidato, elegia-se, começava a exercer o mandato, exercia 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos. Aí, na quarta tentativa, não se elegia.
e ele voltava para a força. E voltava para o exercício da força. Ora, o que ele ia fazer na força? Ia se legitimar para tentar voltar à atividade política, ia trazer a política para dentro do quartel. O que fez o general Castelo alterou a legislação, a Constituição de 67, e estabeleceu que os militares que entrassem, podiam entrar no momento em que fossem diplomados, eles eram afastados da força e não poderiam mais retornar. Com isso, não impediu que o cidadão militar viesse a participar da atividade política, mas impediu que o cidadão militar que participasse voltasse para ser cidadão militar pela incompatibilidade das duas funções. Os senhores cuidem, porque na reforma que veio da Câmara, essa regra de Castelo foi derrubada. Ou seja, pelo que está posto, vão voltar para a força. Ou seja, nós estamos retornando a antes de 67. No momento em que você permite que um oficial de qualquer... Vejam bem, aí você pega também a polícias militares, porque você aplica a mesma coisa. Que voltam à força para depois de não reeleitos. No caso, hoje, o tradicional, o que instituído por Castelo era diplomado, salta fora. Essa matéria, exatamente como você está dizendo, está na PEC que veio da Câmara dos Deputados, que diz respeito à janela, Exato. como tempo de ao financiamento de campanha, inclui esse artigo especificamente dizendo que conta como tempo e que poderá retornar na mesma condição. Veja, quando conta como tempo de serviço militar e retorna para a força. Vai dar confusão de novo, vamos voltar para 1967, antes disto. Seria bom que os senhores pensassem nisso, quer dizer, não cabia a mim discutir esse tema agora, mas me achei com o dever de chamar a atenção. Senhor presidente, muito obrigado.